Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quero, meus amados, Isso aqui não está falando? melhor o que fala, né? Meus amados, eu quero expressar aqui a minha alegria em poder estar mais uma vez reunido em nossa igreja no Rio Grande do Sul, agradecer a recepção sempre calorosa que temos recebido dos nossos irmãos gaúchos, a começar pelo seu presidente, meu querido irmão e amigo, pastor Geraldino, a quem nós muito estimamos, louvamos a Deus pela sua vida, pela mesa diretora, que quero cumprimentar aqui na pessoa do pastor Geraldino, presidente da nossa convenção, cumprimentar os demais membros da mesa diretora e cumprimentar a todos os obreiros que participam desta AGO e seus familiares também. Quero agradecer a recepção do nosso prefeito, Diego, na cidade de Bento Gonçalves, a primeira vez que tenho a oportunidade de estar aqui, mas eu já me sinto convidado de voltar aqui conhecer as dependências da cidade de Bento Gonçalves. Meus amados, quero cumprimentar, em nome da minha esposa, irmã Lídia, a irmã Lenir, em seu nome, irmã Lenir, cumprimentar as demais mulheres, esposas que aqui se fazem presentes, e é muito bom quando as nossas esposas nos acompanham na nossa carreira ministerial. Eu vejo aqui muitas irmãs, eu posso ver aqui os casais, né, esposo e esposa sentados juntos, e hoje é, na verdade, uma grande festa para a nossa igreja aqui no estado do Rio Grande do Sul. Estou carregando e usando, pastor, a Bíblia dos 99 anos, rumo ao centenário da Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Sul. Meus amados, eu quero, nesta oportunidade, também agradecer a receptividade do Rio Grande do Sul para a Assembleia Geral da Convenção Geral, né, que aconteceu aqui em Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul. Foi, na verdade, um evento, pastor Jardim, marcante para a nossa igreja, vou dizer, para a história da nossa igreja no Brasil, um evento onde nós, além de termos sido bem acolhidos pela nossa igreja aqui no estado do Rio Grande do Sul, pelos obreiros gaúchos, também tivemos a presença do Espírito Santo em todas as reuniões que ali foram realizadas. E agradecer a cooperação maciça da igreja, né? Eu sei que o senhor fez uma escala junto aos pastores, e nós tivemos ali as noites, verdadeiras noites pentecostais, com a presença maciça da igreja, os conjuntos participando, corais, orquestras, bandas, enfim, nós tivemos aqui um trabalho completo. E olha, meus amados, nós não tivemos nenhuma reclamação, ninguém reclamou de nada, graças a Deus. Então essa é a nossa satisfação, a nossa alegria, em que todos foram bem acolhidos. Recebemos aqui no estado do Rio Grande do Sul pastores do Brasil inteiro, né? Todos os estados estavam aqui representados, e então ninguém se sentiu prejudicado, todos foram muito bem acolhidos, e nós louvamos a Deus pelo grande trabalho que tivemos a oportunidade de realizar aqui no estado do Rio Grande do Sul. A nossa convenção geral, na verdade, ficou aqui marcada, esse trabalho que foi feito aqui ficou marcado na história da nossa convenção. Quero agradecer ao pastor Alexandre Júnior, que sempre nos acompanha, que sempre nos ajuda na logística da nossa convenção geral. Meus amados, hoje é um dia muito especial, não somente para os pastores, né, que logo serão consagrados para servirem no ministério da igreja, as vossas famílias, que certamente estão aqui desejosos por esse momento tão importante na vida dos senhores, na história, né, espiritual e ministerial das vossas vidas, mas também é um dia histórico e importante para a igreja do Senhor. Quando há necessidade de se consagrar obreiros, é um sinal de que a igreja está crescendo, que há necessidade de novos obreiros para ocuparem os cargos que a igreja exige que sejam ocupados. Não adianta nós querermos segurar as consagrações se há necessidade de que obreiros sejam consagrados. Eu quero parabenizar
a nossa convenção no estado do Rio Grande do Sul, nas pessoas do seu presidente, da diretoria aqui presente, o número de irmãos que serão consagrados, mais de 200 que serão consagrados. Isto demonstra o crescimento da igreja, demonstra a visão de termos realmente homens capacitados, homens que sejam indicados pela convenção, né, consagrados pela igreja do Senhor, homologados pela igreja do Senhor, para desenvolverem o seu ministério. Isto é motivante para os postulantes, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse, que quem deseja episcopado, excelente obra deseja. Não é pecado desejar ser pastor, não é pecado desejar ser ministro do Evangelho, não é? E quando você pode perceber que a igreja está consagrando, que a igreja está escolhendo e observando essa necessidade, é motivante para aqueles que postulam, sabem que amanhã ou depois também estarão alcançando o desejo de seu coração, não é? Alcançando o desejo de seu coração. Eu quero convidá-los para que abramos as nossas Bíblias e vamos ler um texto que eu gosto muito de meditar quando falamos a respeito da igreja do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, que o título, né, epígrafe aqui está a instituição dos diáconos, né, a instituição dos diáconos. Mas nesse trecho encontramos algo que é importante para os pastores. A partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, como homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Quero destacar o versículo de número 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amém. Quando olhamos para este texto, nós podemos destacar aqui alguns aspectos que é interessante que nós observemos. Então nós temos este contexto, nós temos igreja, porque quando se fala que crescia o número dos discípulos, crescia o número de crentes, o número de pessoas que aceitavam Jesus como Salvador, era a igreja crescente, era a igreja que crescia. Então olhamos o aspecto de igreja, porque a igreja representada aqui, que não é o espaço físico, mas sim a igreja representada pelos crentes, por aqueles que aceitam a Jesus como Salvador. A igreja está representada aqui, não pelo espaço físico, que não é o edifício igreja, mas está representada pela igreja presente aqui, que são os irmãos, aqueles que um dia aceitaram Jesus como Salvador, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, aqueles que tiveram seus pecados perdoados, aqueles que foram batizados no Espírito Santo, aqueles que têm comunhão com Deus, aqueles que têm intimidade com os céus, aqueles que têm intimidade com o Espírito Santo. Aqui está a igreja pentecostal, a igreja que é batizada com o Espírito Santo, a igreja que crê no batismo com o Espírito Santo, a igreja que fala em línguas estranhas, a igreja que não se incomoda em falar em língua estranha, porque sabemos que o Espírito Santo não escandaliza ninguém em nenhuma reunião. E o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é a essência da Assembleia de Deus. A essência da Assembleia de Deus é o batismo com o Espírito Santo. Crente da Assembleia de Deus fala em línguas estranhas, que é o sinal de quem é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Bendito é o nome do Senhor.
Aleluia, essa foi a palavra que João Batista falou a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele dizia: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, o fogo é a essência da Assembleia de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Então nós temos aqui, meus amados, a visão desse aspecto de igreja. Então temos aqui igreja, temos aqui os apóstolos, que são os pastores da igreja, e vemos então a necessidade daquela primeira igreja. Eu anotei alguma coisa que é interessante que nós observemos e que não podemos negar, que com as mudanças de comportamento da sociedade, a evolução tecnológica dos últimos tempos, a igreja tem sido influenciada e de certa forma até cobrada para uma adequação de pregações da doutrina, nos seus usos e costumes e na sua liturgia. Então, o tempo em que vivemos, há uma cobrança pela mudança da sociedade, o comportamento da sociedade, que a evolução da tecnologia, parece que uma cobrança, não vou dizer pressão, que o termo é muito forte, mas uma cobrança em termos de adequação nas pregações, na doutrina, nos seus usos e costumes da igreja e também, por que não dizer, na sua liturgia. Entendemos que ao longo da história, a história da igreja esteve diante de vários desafios externos principalmente, mas também desafios internos, e desde o início da igreja, os desafios eram de ordem externa, perseguições, lideradas por religiosos tradicionais e até autoridades públicas. Os nossos pais, aqui no Brasil, enfrentaram essas dificuldades, e nós louvamos a Deus, pastor Geraldino, que em nossa geração, nós não passamos o que as gerações anteriores passaram, por perseguições de líderes religiosos e até de autoridades, nas perseguições aos crentes pentecostais, e por que não dizer até das instituições, das igrejas tradicionais. Essas foram grandes perseguições, mas em nenhum momento devemos temer pela derrota da igreja, porque o mesmo Jesus que criou a igreja, que fundou a igreja, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, Jesus estava olhando para o dia de Pentecostes, quando naquele dia os crentes foram revestidos de poder, aqueles quase 120 irmãos tímidos, que estavam, quem sabe, temendo as autoridades religiosas, os judaizantes estavam temendo o que iria acontecer no futuro, já que presencialmente Jesus não estava lá mais com eles. Aqueles 120 irmãos que estavam tímidos, eles foram batizados com o Espírito Santo. A timidez deu lugar, meus amados, para que eles pudessem pregar com impetuosidade a palavra do Senhor. E na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Então a igreja jamais sofreu ameaça, mas jamais temeu, porque foi Jesus quem a fundou, e o Jesus que a fundou disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nada pode prevalecer contra a igreja, nada pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. O fundamento dela não está em homens, o fundamento dela é Jesus Cristo, o Senhor. Ele disse que Ele é a pedra, Ele é o fundamento, Ele é a estrutura. Esta igreja está fundada em Jesus Cristo, esta igreja está estruturada no Senhor Jesus Cristo, e é no nome dEle que pregamos a palavra, é no nome dEle que curamos os enfermos, é no nome dEle que libertamos aqueles que estão oprimidos, é no nome de Jesus, porque Ele nos autorizou. Ele disse: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Eu vos nomeei, eu vos autorizei. Vocês podem falar do meu nome, vocês podem expulsar demônios do meu nome, vocês podem curar enfermos do meu nome. Esta igreja do Senhor está, meus amados, fundada em Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o fundador desta igreja, e então nada nos pode fazer temer. Mas a maior dificuldade encontrada na liderança da igreja nesse tempo de Herdo
não são exatamente as perseguições externas, mas sim em acomodar as variedades de ideias, comportamentos, formação pessoal, faixas etárias de sua membresia, que estão debaixo de uma mesma orientação. Então aqui eu coloco, meus amados, o trabalho de que se exige dos pastores da nossa geração e de nossos dias, onde, como já disse, há uma exigência pelas diversidades de ideias, comportamentos, formação pessoal, faixas etárias. E eu me lembro, me permitam, quando era adolescente, não é? Já faz algum tempo. Quando eu era adolescente, não tinha, pelo menos ali em São Paulo, onde eu fui criado, não havia grupo de adolescentes. Então você saía das crianças e ia direto para o grupo de jovens. Não havia a preocupação com as faixas etárias da igreja. Mas hoje, a nossa liderança há de se preocupar com as faixas etárias da igreja, que nós vemos, através da nossa CPAD, a preocupação que se tem com o currículo da Escola Bíblica Dominical, onde as faixas etárias são bem definidas e cada grupo recebe com uma lição diferenciada própria para aquela faixa etária. Então hoje há de, aqueles pastores líderes, há de se preocupar com as faixas etárias da igreja, cuidado com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com as nossas denominadas irmãs, o círculo de oração, com o grupo de obreiros da igreja, que enfim, há de ter, meus amados, esse dinamismo para fazer essa condução e fazer com que a igreja do Senhor continue sendo bem atendida. Bendito seja o nome do Senhor. Cabe a nós manter o padrão da nossa chamada. Os irmãos que serão consagrados hoje foram observados, passaram por provas, foram testados, talvez que até de uma maneira inconsciente, talvez não perceberam, mas estavam sendo testados, passaram por provações, passaram pela aprovação do Senhor Deus, porque se os senhores chegaram até aqui, e logo mais receberão em posição de mãos o ministério, é porque os irmãos não somente foram aprovados pelo ministério da igreja, mas acima de tudo foram aprovados pela chamada do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando Jesus os viu, Jesus os escolheu, aleluia. E há algo no caráter de cada um dos senhores, há algo na vida de cada um dos senhores que chamou a atenção do Senhor Jesus Cristo. Este serve para mim, este serve para mim, este eu vou chamá-lo e escolhê-lo, porque serve para mim. E é interessante, meus amados, que os critérios do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes nós não entendemos. Quando Jesus foi escolher os seus primeiros cooperadores, aqueles homens que dariam sustentabilidade para o seu ministério, onde Jesus foi escolher aqueles homens, Jesus não foi escolher na escola dos fariseus, não foi no meio dos anciãos, não foi no palácio. Jesus foi no mar da Galileia. No mar da Galileia não tinha doutores, no mar da Galileia não tinha PhD, no mar da Galileia não tinha entendidos, no mar da Galileia tinha homens simples que estavam ali sem muito conhecimento, eram homens que viviam da pesca e que não tinham muito contato até, quem sabe, com a sociedade, mas eram homens que se deixariam ser moldados pelo Senhor Jesus. E quando Jesus os escolheu, meus amados, é porque vocês permitiram que Jesus os moldasse, que vocês permitiram que Jesus fizesse de vocês obreiros que viessem atender aquilo que Jesus espera de cada um de vocês. Aleluia. Passaram por provações. Meus amados, quantas vezes na nossa caminhada ministerial e na nossa aspiração pelo ministério, há momentos em que você quer desistir. Talvez você pense: olha, não vai dar, eu não tenho chamada para isso, eu acho que eu me enganei, eu acho que as profecias eram do coração, eram de pessoas que me amavam, eu acho que eu me enganei. Mas esta tarde tem uma palavra de Deus para o teu coração: você não se enganou, Jesus te escolheu. E tem mais uma coisa, meu amado: Jesus não escolhe errado, Jesus acertou quando te escolheu. Jesus não se arrepende da escolha que Ele faz.
Aleluia. Jesus não se arrependeu de quando escolheu você. Glorificado seja ao nome do Senhor. Aleluia. O Senhor Jesus os escolheu e os condicionou pelos momentos difíceis que já passaram, pelos desafios que já enfrentaram. É possível que um dos senhores ouviram, me permitam dizer, aquilo que eu ouvi no início da minha carreira ministerial, quando a minha esposa dizia, ela relutou para que eu me integrasse ao ministério, porque ela dizia, eu não me casei com o pastor, eu me casei com o analista de sistemas, que é a minha profissão. Eu não casei com o pastor. É possível que algum dos senhores tenha ouvido isso da esposa, mas o Senhor Jesus preparou a minha esposa para que pudesse aceitar a minha chamada ministerial. E diga a você, meu amado, Jesus também preparou a sua esposa e hoje ela aceita a sua chamada ministerial. Bendito é o nome do Senhor, que aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas nós vemos aqui um texto que disse que vamos olhar pelo aspecto de igreja e pelo aspecto também do apostolado e do pastor. O nosso assunto diz respeito na importância na ministração da palavra de Deus. Disseram os apóstolos, quando surgiu aquela primeira dificuldade ali, eles disseram, olha, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A igreja é sustentada pela palavra de Deus. A igreja é sustentada pela palavra de Deus. A direção da igreja, nós obreiros, trabalhamos no sentido de sustentá-la com alimento espiritual. A igreja não aceita historinha qualquer. A igreja quer ouvir falar de Jesus. A igreja quer ouvir palavra de Deus, palavra que edifica. E isto é mais que o nosso dever, é mais talvez obrigação de alimentarmos a igreja com a palavra do Senhor. E não se preocupe, meu amado irmão, a palavra vem do céu. A palavra vem do céu. O Espírito Santo que nos inspira é aquele que conhece a necessidade daqueles que vão nos ouvir. Não se preocupe, meu amado irmão, é Jesus quem dá a palavra, aleluia. Este alimento espiritual e sustento são encontrados no ensino da palavra de Deus. De que maneira a igreja é alcançada pela palavra de Deus? A igreja é alcançada através das pregações. Temos muitos pregadores. A igreja é alcançada através dos testemunhos. Quantos bilhetes recebemos no púlpito de pedidos de oração? Peço oração por um filho que está com problema, oração por um enfermo. Quantos pedidos recebemos no púlpito? E havia lá nos tempos atrás o culto da semana, que era o culto do testemunho, onde os membros da igreja tinham oportunidade para dar o testemunho dos pedidos que fizeram e que foram atendidos. O testemunho edifica a fé de muita gente. Quando alguém diz, olha, eu estava com câncer, pedi oração para a igreja orou e Jesus me curou. Eu tinha problema na família, pedi oração para a igreja orou e Jesus resolveu o problema da minha família. Testemunhos edificam a fé da igreja, testemunhos edificam a muitos irmãos da igreja. Então, a palavra de Deus, a igreja é sustentada, é alcançada pela palavra de Deus, através das pregações, dos testemunhos, dos ensinos. Culto de ensino é o que dá sustento à igreja. E evidentemente que nós pastores temos de ter esta responsabilidade em ensinar a igreja de Deus, em ensinar a palavra do Senhor. A igreja é alcançada através dos seminários, estudos bíblicos, simpósios, fóruns, enfim, todo e qualquer trabalho da igreja requer momento de meditação da palavra de Deus. É aconselhável que nós, dirigentes de congregações ou dirigentes de cultos, nos preocupemos em priorizar o tempo da administração da palavra de Deus. É bonito cantar, é bonito ouvir louvor, é bonito, temos muitos hinos que nos empolgam, não é? Hinos que falam o nosso coração, hinos que mexem conosco. É muito bonito ouvir a orquestra tocar, ouvir o coral cantar, é ótimo, mas há o momento do louvor. Mas a prioridade da igreja é o ensino da palavra de Deus. Aleluia! Eu já ouvi alguns cantores dizendo, olha, o meu ministério vai continuar lá no céu. Aí eu disse para eles, se você não ouvir a palavra de Deus, seu ministério vai ficar aqui na terra.
Se você ficar só cantando e não ouvir a palavra, não aprender a palavra, você vai ficar aqui. A igreja é sustentada e o caminho para o céu que nos mostra é a palavra de Deus. Oh, aleluia, o caminho para o céu que nos mostra é a palavra do Senhor, aleluia, é a palavra que sustenta, meu amado. É bom cantar, é bom louvar, mas é bom ouvir a palavra de Deus e receber dela o alimento que nos sustenta. Bendito é o nome do Senhor. A liturgia dos nossos cultos é dividida em algumas atividades, e essas atividades acontecem quase que desapercebidas. Nós temos ali um momento de louvor, momento de recepcionar os visitantes, as atividades sociais, avisos, parabenizando os aniversariantes, enfim, momento da contribuição, momento da oração, mas tem o momento da palavra, tem o momento da palavra de Deus. Eu tenho a plena certeza que a igreja, os irmãos quando vêm para a igreja, eles vêm, eles adoram, eles louvam ao Senhor, mas eles estão esperando o momento da palavra. Eles querem ouvir palavra, e palavra do céu, palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. O conhecimento espiritual do crente vem através da palavra ministrada. É do púlpito que ele recebe o conhecimento. Ele pode abrir a Bíblia na sua casa, lê-la, mas há questionamentos que eles vão resolver quando ouve a palavra de Deus, quando ouve a pregação da palavra de Deus, aleluia. E é interessante, meus amados, eu quero fazer aqui me permita aqui observação da pandemia. Nós usamos muito as redes sociais, que foram muito úteis para nós. Na pandemia nós não tínhamos muito liberdade para ir ao templo, devido ao problema que estava acontecendo, e tivemos que ficar em casa, não é? Mas parece que alguns irmãos se acostumaram com o culto em casa, e parece que alguns não vêm mais para a igreja e preferem assistir o culto sentado, quem sabe acomodadamente no seu sofá. Mas o salmista disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. A pandemia passou, graças a Deus, e essa reunião faz bem para todos nós. Um dia eu ouvi o irmão dizer para mim o seguinte: olha pastor, quando eu estou no culto, eu sou meio frio. Ele quis dizer frio espiritualmente, mas quando eu estou no culto, eu gosto de sentar do lado de irmão que é quente, que glorifica a Deus. Eu não gosto de sentar do lado de alguém que é frio igual eu, porque eu quero ver se eu me aqueço através do que está sentado do meu lado. Então esse ambiente aqui nos proporciona, meus amados, o ambiente do céu. Aleluia. Muitas vezes você chega desmotivado da igreja, chega desanimado, mas você vê aquele irmãozinho que muitas vezes aparentemente é mais simples do que você, mas ele está animado, motivado, glorificando a Deus, e você diz: eu preciso também glorificar a Deus. Eu tenho saúde, eu tenho motivos para glorificar a Deus, eu tenho motivos para agradecer ao Senhor. Deus tem me dado saúde, Deus tem me dado família, Deus tem me dado salvação, eu sou batizado com o Espírito Santo, o pão da minha mesa não falta, aleluia, saúde eu tenho, então há motivos para glorificar o nome do Senhor. E a igreja é lugar onde se glorifica o Senhor. A igreja foi criada pelo Senhor para que nela, o Senhor Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Então existe casa de oração, existe lugar de adoração, existe lugar de poder, existe lugar de transformação de vida. É a igreja do Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor. A palavra de Deus da boca do crente fiel e comprometido com o Senhor tem poder e autoridade. Bendito é o nome do Senhor. A palavra de Deus edifica o crente, traz a ele conhecimento e sabedoria em suas atividades. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, o trecho que nós lemos, surgiu ali um problema. Na verdade era um problema social que surgiu ali, houve algumas murmurações, mas eu comecei a pensar a respeito disso, da preocupação dos apóstolos. Quando estiveram diante daquele problema, os apóstolos pensaram: nós não podemos mudar o nosso foco, nós não podemos mudar que a nossa preocupação maior, não, a igreja é séria, o povo de Deus tem que ser respeitado, a igreja tem que ser respeitada. E eles disseram assim: olha, escolhem dentre vós homens de boa reputação, não pode ser qualquer um,
para servir a igreja tem que ser homem de boa reputação. 7 varões de boa reputação, não importa o cargo que vai ocupar na igreja, tem que ser de boa reputação. Todos os cargos da igreja são importantes, o que os apóstolos demonstraram aqui. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Para servir a igreja tem de ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Eu sempre tenho dito e repito aqui, meus amados, que não se oferece cargos da igreja para segurar crente. Não, eu preciso segurar ele na igreja, eu vou dar um cargo para ele. Não, na igreja os cargos são ocupados pelos crentes. Não segura crente da igreja com cargo. Os cargos se entregam para crente íntegros, cheios do Espírito Santo de sabedoria. Aleluia. Aí eles disseram: os quais coloquemos sobre este importante negócio. Então, a igreja, o trabalho, a necessidade que surgiu ali, era importante para os apóstolos. Era importante para eles, sim. Servir as mesas, atender as viúvas, era importante. Mas ele dizia: mas nós perseveraremos na oração e na ministração da palavra. Aleluia, a palavra de Deus que nos mantém de pé, que nos edifica. Jesus venceu a tentação no deserto pela palavra. Não vamos detalhar aqui, até tinha anotado, não vamos detalhar, porque os irmãos conhecem muito bem as tentações que Jesus sofreu no deserto. Lá ele jejuou 40 dias e 40 noites, e ali ele venceu pela palavra. Quando o diabo o tentava, ele dizia: está escrito, está escrito, está escrito, eu conheço, eu vi, está escrito. E amado irmão, está escrito, é pela palavra que nós vencemos. Bendito é o nome do Senhor. Depois disso, Jesus iniciou o seu ministério. De que maneira? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4 e versículo 17, nós lemos assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Evangelho de Mateus registra que a multidão era atraída pelos milagres que Jesus operava, mas observemos o que está escrito em Mateus 4 e 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo, e seguia uma grande multidão de vários lugares. Jesus percorria a Galileia ensinando, pregando, o povo acompanhava, ouvia a palavra, ouvia os ensinos e depois recebia a cura e recebia o milagre. Aleluia. O principal, meus amados, é a palavra que convence do pecado. Quando Jesus chega naquela casa em Cafarnaum, está ali ministrando, e trazem diante de Jesus um paralítico deitado numa cama. Vocês conhecem bem essa passagem bíblica. E quando Jesus olha para aquele homem, Jesus teve uma visão a respeito dele diferente da visão que a multidão que estava naquela casa tinha a respeito do paralítico. A multidão, olhando para o paralítico, dizia: a necessidade dele é a cura, ele precisa ser curado da sua paralisia. Mas Jesus olha para o paralítico e Jesus vê uma outra necessidade. A necessidade dele não é a cura, a necessidade dele é a salvação. E Jesus olha para o paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. O homem continuou paralítico, mas tinha os seus pecados perdoados. Razoável em seus corações quem é ele para perdoar pecados. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que a prioridade de Jesus é a salvação, e a salvação é alcançada através da pregação da palavra. O homem pode continuar enfermo, mas se ele for salvo, ele está garantido a sua vida eterna. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. O crente salvo em Jesus Cristo, ele glorifica a Deus mesmo quando está enfermo. A enfermidade não incomoda, não. Então o que importa é a salvação, o que importa é o perdão de pecados, o que importa é ser liberto, o que importa é ter o nome escrito no livro da vida, e a pregação da palavra que nos vai garantir, meus amados, essa essência e este convencimento. Bendito é o nome do Senhor. Jesus pregava, ensinava, e o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 e 2, que nós bem conhecemos: Jesus, porém, vendo a multidão, as multidões, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele pôs a ensiná-los.
Aleluia, Jesus pôs a ensinar os seus discípulos. E ali começa o que nós conhecemos muito bem, capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus, os ensinamentos de Jesus, que traz uma orientação aos seus seguidores. Se vocês quiserem me seguir, é assim que tem que ser. E ali Jesus ensina em relação ao relacionamento do homem com Deus, consigo e também com o seu semelhante. Ali está tudo pronto. A doutrina de Jesus é aquela, mas ele ensinou os seus discípulos o primeiro sermão de Jesus, que é chamado Sermão do Monte. Ele estava ensinando aos seus discípulos. Mas, meus amados, estamos já partindo para o encerramento. Os discípulos, os apóstolos, ficaram preocupados em permanecer na oração e no ministério da palavra. A igreja estava em amplo crescimento, e a Bíblia registra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, e perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Bendito é o nome de sua igreja. Vai crescendo a unidade entre os obreiros, a unidade entre os apóstolos. Meus amados, o mesmo sentimento, a esta unidade, o mesmo sentimento, isso é transmitido para a igreja. Quando há união do púlpito, há união na igreja. Quando há comunhão do púlpito, há comunhão na igreja. A igreja é sábia, a igreja percebe, a igreja sabe o que está acontecendo. Então, queridos obreiros que estão sendo consagrados, vocês serão referência da igreja. Onde vocês estiverem, vocês serão observados do púlpito. Aleluia. Se vocês cantarem, a igreja vai cantar. Se vocês glorificarem, a igreja vai glorificar. Se vocês falarem língua estranha, a igreja vai falar em língua estranha. O púlpito é observado pela igreja, e nós somos a referência para a igreja. Vivamos em união, aleluia. Vivamos em comunhão, vivamos em unidade de espírito, em unidade de propósitos, em unidade de projetos. Bendito é o santo nome do Senhor. A igreja crescia porque via unidade entre os apóstolos. Oh, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Oh, meus amados, existem pregadores que só glorificam a Deus quando ele está pregando. Não, meu amado irmão, o Senhor Jesus usa quem Ele quer, e quando glorificamos a Deus, não é por causa do pregador, não. Quando glorificamos a Deus, é por causa da palavra de Deus que está sendo ministrada. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Na nossa igreja, o nosso papel, meus amados, é de levar o povo a glorificar ao Senhor. Cabe a nós induzir o povo a glorificar o nome do Senhor, mas não é pedindo para a igreja, levanta a mão e glorifica, levanta a mão e glorifica, não. É pregando a palavra, porque quando a palavra alcança o coração, o Espírito Santo motiva o crente a glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Quem motiva o crente a glorificar ao Senhor é o Espírito Santo que está no crente. Nada contra quem faz isso, absolutamente. Muitas vezes nos pegamos fazendo isso, mas não é o incentivador para glorificar, para a igreja glorificar. O incentivador não é o pregador, não, é a palavra de Deus. Não importa quem esteja pregando, o que faz efeito é a palavra de Deus. Aleluia. Jesus escolheu pescadores e disse para ele: eu vos farei a partir de hoje pescadores de homens. Bendito é o nome do Senhor. Pedro não frequentou cátedras, Pedro não frequentou escola de fariseu, mas quando ele pregou, cheio do Espírito Santo, quase 3.000 pessoas se renderam aos pés do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Esse é o resultado, não do pregador, é o resultado da pregação. Aleluia. Nós pregamos, quem salva é Jesus. Nós oramos, quem cura é Jesus. Nós oramos, quem liberta é Jesus. É isso que precisamos entender em todo o tempo. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele todo poder. Tudo é para Ele, tudo está com Ele, e nós somos Ele, a serviço dEle. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Da igreja primitiva, milagres eram vistos diante do povo. Eram crentes sendo batizados com o Espírito Santo, cura do coxo, os discípulos lá no Sinédrio sendo desafiados. E houve um momento em que
os homens do Sinédrio diziam: mas escuta, isso aí não é aquele Pedro pescador? E alguém dizia: sim, é ele mesmo, só que ele esteve com Jesus. Aí está a diferença, ele esteve com Jesus. Aleluia. Meus amados, a igreja prevalece diante dos desafios e das ameaças. Eu quero encerrar essa palavra, mas o que eu quero deixar para todos nós: aos pastores também foram atribuídos esse cuidado de pregar a palavra de Deus. Jesus dispõe na igreja de pessoas, de cooperadores fiéis, dedicados, que podem nos ajudar na administração geral da igreja, mas para o púlpito, Jesus confia em você. Mas para o púlpito, Jesus confia a você. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Interessante que eles não disseram: perseveraremos no ministério da palavra e na oração. Não, eles disseram oração e ministério da palavra, porque para pregar precisa orar. Para pregar precisa orar. Aleluia, glória ao nome do Senhor. O pregador, ele não busca mensagens sermonários. Tem muitos sermonários por aí. Você pode até tê-los para alguma pesquisa, você pode, para alguma consulta, você pode até tê-los. Seminários é bom que tenha uma biblioteca boa, mas um sermonário não inspira. A palavra vem do céu, a palavra vem de Deus, e só se alcança através da oração. Aleluia. Só se alcança através da oração. Bendito é o nome do Senhor. Veja a importância que o Senhor Jesus te coloca nesta tarde. Você, como o sustentador da igreja, através do seu ministério, do desenvolvimento do seu ministério, na pregação e no ensino da palavra de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Aleluia. E mensagem se busca com o joelho no chão. Mas é interessante que nós, pastores, devemos ter a sensibilidade de que tem dia que você não está com a palavra. Tem dia que você não está com a palavra. Mas não se preocupe não, que se você não estiver com a palavra, Jesus já preparou outro que está com a palavra. Aleluia. Então há de ter no nosso pensamento esta conscientização, e eu diria até humildade. Porque se eu não estou com a palavra, não adianta eu querer preencher com outras coisas, porque o apóstolo Paulo orienta Timóteo para que não entregue fábulas e fique contando coisas para a igreja. A igreja não quer saber de historinha, de fábula, de política. A igreja quer saber de Bíblia. Aleluia, a igreja quer saber de Bíblia. Muitas vezes nem os nossos problemas a igreja quer saber. Ela quer saber a palavra que você vai ministrar. Ninguém vem para a igreja para ouvir lamúria e queixume do pregador, não. A igreja vem ouvir palavra que edifica, palavra que tem vida. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. A igreja quer ouvir palavra de Deus. Quando Jesus soube da morte de João Batista, ele foi lá para o deserto. Eu acredito que Jesus sentiu a morte de João Batista, porque João Batista era mais do que um primo para Jesus. Espiritualmente, João Batista era o seu precursor. E ele disse que não havia ninguém nascido de mulher maior que João Batista. Então veja a consideração, Jesus foi lá para o deserto. Daqui a pouco chega a multidão. A multidão queria ver choro de Jesus, porque João Batista tinha morrido, não. A multidão queria ver palavra de Jesus e milagres acontecendo em sua vida. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Meu amado, estamos encerrando, mas interessante eu gosto muito de falar, né, a respeito da posição do esposo, né, do marido, ou do pastor agora como esposo, e como também provedor da casa em todos os sentidos, né, porque você é o provedor da casa em todas as áreas que a família tem necessidade. Mas é interessante que, meu amado irmão, você não deixe de dar atenção para a sua família. Não deixe de dar atenção para a sua esposa. Eu quero só relatar aqui, né, para encerrar, o que está registrado no livro do Samuel, aquela história daquela família, Eucana, Penina e Ana. É uma história bem conhecida, certamente os senhores, né, já pregaram muito a respeito desse assunto, mas ali algo me chamou a atenção. Os irmãos se lembram que a Penina dava filhos para Eucana,
Ana não dava filhos, Ana era estéril. A Bíblia diz que o Senhor fechou a madre de Ana, ela não conseguia gerar. Mas quando eles iam para o sacrifício anual, lá em Siló, a Bíblia diz que Eucana tomava porções do sacrifício, oferecia e dava para os seus filhos e para Penina. Mas para Ana, ele dava uma parte excelente. Para Ana era o melhor que ele podia dar. Era mais do que dava para os filhos de Penina e era mais do que dava para Penina. A Ana era a mulher que ele amava. A Ana era a mulher que ele considerava. Que então ele dizia: o mais excelente é para Ana. O mais excelente é para Ana. Ele queria até confortar a Ana, consolar a Ana e dizer: escuta, Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Eu te trato tão bem. Eu te amo, eu sou tão bom para você. Eu sou melhor do que 10 filhos. Então essa era a sensação de Eucana. O pensamento dele é que ele era bom para Ana. Só que Ana tinha uma necessidade maior. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que com mais excelente Eucana dava para Ana. Então, meu amado irmão, você vai desenvolver o seu ministério, vai dirigir igreja. E você já, certamente alguns já estão até dirigindo, né? Mas você sabe que o ministério requer muito de nós. Eu tenho a plena certeza de que a maioria dos pastores aqui, a maioria aqui é a última a sair da igreja. Nós somos os últimos a sair da igreja. E você recebe lá vários tipos de situações. Quem tem que administrar é problema aqui, problema ali, etc. Problema de família. Tem coisas que te machuca, tem coisas que te coloca para baixo. Você ouve a história de alguém, aquilo te deixa bastante triste. Mas quando você vai para casa, você leve o mais excelente para casa. Não deixe o excelente da igreja, leve o excelente para casa. O que eu quero dizer com isso? Trate bem os irmãos da igreja, administre bem as situações que vêm para você resolver, mas não se desgaste do total. Deixe um pouquinho para casa, e esse pouquinho é o mais excelente. Quando você chegar em casa, a tua esposa quer ter um relacionamento de marido e mulher, e de um marido que esteja dando atenção para ela, de um marido que a considere mais do que todas as situações que a igreja oferece. Então leve o excelente para casa. Amém? Diga para a esposa que você a ama, porque as mulheres gostam de ouvir isso. Amém, irmãs? E as irmãs falam tão fraquinho que acho que elas nem gostam de ouvir isso. O que eu quero dizer para os outros é que a esposa, elas querem não somente o sucesso do marido no púlpito, mas elas querem o seu marido pertinho delas, dentro de casa. O que há de mais excelente ofereça para a sua esposa. Amém? E as mulheres gostam de conversar com os maridos. E as mulheres têm muito a conversar com o marido, não é isso? Então, dizem por aí, não sei se é verdade, a irmã Leni pode confirmar para mim, que as mulheres têm que falar 7.000 palavras por dia. E quando elas vão completas, elas vão falar com o marido. E o marido tem que ouvir as mulheres. E tem que estar atento, porque de repente elas param de falar e perguntam: o que é que eu estava falando mesmo? E aí, se você não souber, não estiver acompanhando o pensamento, aí é complicado. Mas estou falando isso, pessoal, porque as mulheres esperam no esposo a sua âncora, a âncora dentro de casa, a âncora no sentimental e não somente também como provedor da casa. Os seus filhos esperam, os nossos filhos esperam de você, não somente um pastor de púlpito, mas um pastor dentro de casa. Aleluia! E a coisa mais gratificante que tem para o obreiro, certamente aconteceu com muitos dos senhores, é quando o filho está enfermo e pede para que você vá ungí-lo, porque ele acredita na sua chamada, acredita no seu ministério. Meu pai é homem de Deus, ele vai me ungir, eu vou ser curado, porque eu acredito no ministério do meu pai, acredito na chamada do meu pai. O meu pai que está pregando no púlpito é o mesmo pai que me trata bem lá dentro de minha casa. Bendito é o nome do Senhor. O meu pai que glorifica a Deus no púlpito é o mesmo pai que glorifica a Deus em casa. O pai que trata bem a igreja no púlpito é o pai que trata bem a família em casa. A nossa primeira igreja é dentro da nossa casa. Se a igreja de casa vai bem, a igreja que você dirigir também vai bem. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Parabéns àqueles que estão consagrados. Que Deus continue os usando poderosamente em suas vidas. Deus os abençoe, em nome de Jesus.